Milionário deixa herança surpreendente para menino de rua. E a revelação é de arrepiar. A cidade fervilhava com o burburinho das noites quentes. Lucas, um garoto de 12 anos, se espremia entre caixas de papelão no canto de uma rua movimentada. O cheiro de comida e lixo se misturava, mas ele já estava acostumado. Sobreviver nas ruas era uma batalha diária. Ele aprendia cada olhada das pessoas, cada murmúrio. Mas naquela noite, um tremor passou pelo ar. Uma manchete estonteante estourou em todas as telas. Milionário morre em acidente e deixa herança emocionante para menino de rua. Lucas franziu a testa. Era sobre ele. Um velho recluso, um tal de Alfred, tinha suas contas lotadas de dinheiro e, inexplicavelmente, um laço com Lucas. Na hora não parecia real. Parecia um conto de fadas distorcido. Enquanto as luzes da cidade brilhavam mais intensamente, uma tempestade de sentimentos começou a se formar dentro dele. Uma herança inesperada, mas a um custo que ele ainda não compreendia. O mundo se virou de cabeça para baixo. Com a morte do milionário, todos ao seu redor, desde jornalistas até os herdeiros legítimos, começaram a encalhar, tentando descobrir como manipular a situação em seu favor. Os olhares de avareza e traição eram como lâminas afiadas, cortando o pouco de segurança que Lucas havia conseguido construir entre os escombros da vida nas ruas. Ele podia sentir a pressão. A fortuna vinda do céu também trazia sombras obscuras. Mas havia mais. A herança não era apenas sobre dinheiro. Lucas logo descobriu que para reivindicá-la precisava passar por um desafio que exigiria muito mais que apenas uma assinatura em um papel. Ele teria que defender as raízes de sua origem. Quem era ele de verdade? Por que aquele homem deixara tudo para ele? Seria uma possível traição? O pânico e a excitação dançavam juntos dentro do seu peito. No auge desse furacão de emoções e desconfiança, uma mensagem anônima apareceu em seu celular velho e descascado. As palavras eram simples, mas carregavam um peso assustador. Eu conheço a verdade sobre você e Alfred. Se desejar saber, venha ao parque às 6 da tarde. Lucas sentiu um frio na barriga. Confiar em estranhos nunca foi seu forte, mas a curiosidade o puxava como um ímã. A verdade poderia finalmente trazer respostas, mas também poderia ser uma armadilha. Ele hesitou. Confiar e correr riscos? Ou ficar nas sombras, protegendo a única vida que conhecia? Esses pensamentos o atordoavam, enquanto as sombras do parque começavam a se formar como monstros prontos para se manifestar. O coração de Lucas batia acelerado. Um grito ecoou à distância. Ele estava prestes a decidir seu destino, quando uma figura ameaçadora se aproximou, envolvendo-o em uma aura de pressão. Era um homem com um olhar penetrante, e suas palavras cortaram o ar. Você está no caminho errado, garoto. A herança é apenas o começo. Um nó se formou na garganta de Lucas, agora mais do que nunca. Ele precisava entender seu papel nessa história, o que o futuro reservava, e principalmente, até onde ele estava disposto a ir para descobrir a verdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas ficou parado, o coração pulsando no peito. O homem à sua frente parecia envolver todo o ambiente em uma aura pesada. Você está no caminho errado, garoto. A herança é apenas o começo. As palavras ecoaram na mente de Lucas, misturadas com suas dúvidas e medos. Ele não sabia se deveria correr ou ficar parado, mas a curiosidade o mantinha ali, mesmo quando as sombras do parque se tornavam mais imponentes. Quem é você? Lucas perguntou, tentando parecer mais corajoso do que se sentia. O homem deu um passo à frente. Suas feições eram duras e um frio intenso emanava dele. Eu sou alguém que conhece muito sobre Alfred e sobre você. Lucas interrompeu com um gesto inquieto. A menção de Alfred, o velho milionário que havia deixado tudo para ele, fez sua pele arrepiarem. O homem sorriu, mas era um sorriso repleto de desprezo. Você não sabia, não é? Alfred não era simplesmente um recluso. Ele era um homem com segredos, e você é parte disso.
Cada palavra o atingia como um soco. Um nó se formou na garganta de Lucas, e ele se lembrou de como havia sonhado em ter uma família, alguém que se importasse com ele. Agora, tudo parecia um pesadelo. Antes que pudesse reagir, o homem puxou algo do bolso, um velho caderno amarelado. Aqui está, ele continuou, lançando o caderno na direção de Lucas. Seu corpo se moveu instintivamente para pegar. Folheou com dedos trêmulos e imagens começaram a se revelar. Fotos antigas, rostos familiares, cada vez mais próximos. Cada página mostrava mais fragmentos sobre sua vida. Ele quase caiu para trás ao enxergar uma foto de si mesmo, ainda criança, ao lado de um homem que se parecia estranhamente com Alfred. Eles nunca te contaram? O homem perguntou, seu tom agora mais gelado. As palavras ecoaram em sua cabeça. Uma sensação de vertigem tomou conta dele. Você é neto de Alfred. Ele era seu avô, e você não fazia ideia. Lucas lutou para processar a informação. O que isso significava? Ele passou toda a sua vida nas ruas, sem saber da família que tinha. Em um instante, a herança deixada por Alfred se transformou completamente. Não era apenas dinheiro. Era a descoberta de uma identidade, de um legado que ele nunca soube que existia. Porém, a questão que pairava na sua mente era: por que ele nunca fora buscado? O homem o observava, seus olhos injetados de uma mistura de curiosidade e crueldade. A verdade está muito mais escondida do que você imagina. Há mais a respeito de Alfred do que você pode suportar. Ele se aproximou mais, e Lucas sentiu uma onda de tensão. Se você quer essa herança, vai ter que enfrentar a verdade por trás do que realmente aconteceu. Calor percorreu seu corpo ao ouvir aquelas palavras. E uma pulsação forte ecoava em seus ouvidos. Ele queria entender, mas a ideia de descolar o que era uma vida de preconceitos e abandono parecia muito mais difícil do que contos de fadas. De repente, um alvoroço se ergueu ao redor deles. Pessoas começaram a se aproximar. Jornalistas, curiosos. É ele, o garoto de Alfred. Um grito cortou o ar. Lucas teve apenas tempo de olhar para o homem à sua frente, antes que a pressão se tornasse opressiva. O homem sussurrou para ele. Você precisa decidir rápido. A verdade não vai esperar. Com o remorso pesando em suas costas, Lucas olhou para o caderno, e então para a multidão que se aproximava. Um frio percorria sua espinha, e uma mistura de medo e adrenalina fez sua mente girar. O que ele deveria fazer, enquanto a multidão gritava seu nome? A resposta se perdia nas sombras, e tudo o que ele sabia sobre sua vida estava prestes a mudar para sempre. Lucas ficou parado, o coração pulsando no peito. O homem à sua frente parecia envolver todo o ambiente em uma aura pesada. A herança é apenas o começo. As palavras ecoaram na mente de Lucas, misturadas com suas dúvidas e medos. Ele não sabia se deveria correr ou ficar parado, mas a curiosidade o mantinha ali, mesmo quando as sombras do parque se tornavam mais imponentes. Quem é você? Lucas perguntou, tentando parecer mais corajoso do que se sentia. O homem deu um passo à frente. Suas feições eram duras, e um frio intenso emanava dele. Eu sou alguém que conhece muito sobre Alfred e sobre você. Lucas interrompeu com um gesto inquieto. A menção de Alfred, o velho milionário que havia deixado tudo para ele, fez sua pele arrepiarem. O homem sorriu, mas era um sorriso repleto de desprezo. Você não sabia, não é? Alfred não era simplesmente um recluso. Ele era um homem com segredos. E você é parte disso. Cada palavra o atingia como um soco. Um nó se formou na garganta de Lucas, e ele se lembrou de como havia sonhado em ter uma família, alguém que se importasse com ele. Agora tudo parecia um pesadelo. Antes que pudesse reagir, o homem puxou algo do bolso, um velho caderno amarelado. Aqui está, ele continuou, lançando o caderno na direção de Lucas. Seu corpo se moveu instintivamente para pegar. Folheou com dedos trêmulos, e imagens começaram a se revelar. Fotos antigas, rostos familiares cada vez mais próximos. Cada página mostrava imagens sobre sua vida. Ele quase caiu para trás ao enxergar uma foto de si mesmo, ainda criança, ao lado de um homem que se parecia estranhamente com Alfred. Eles nunca te contaram? O homem perguntou, seu tom agora mais gelado. As palavras ecoaram em sua cabeça. Uma sensação de vertigem tomou conta dele. Você é neto de Alfred. Ele era seu avô, e você não fazia ideia. Lucas lutou para processar a informação. O que isso significava?
Ele passou toda a sua vida nas ruas, sem saber da família que tinha. Em um instante, a herança deixada por Alfred se transformou completamente. Não era apenas dinheiro. Era a descoberta de uma identidade, de um legado que ele nunca soube que existia. Porém, a questão que pairava na sua mente era por que ele nunca fora buscado. O homem o observava, seus olhos injetados de uma mistura de curiosidade e crueldade. A verdade está muito mais escondida do que você imagina. Há mais a respeito de Alfred do que você pode suportar. Ele se aproximou mais, e Lucas sentiu uma onda de tensão. Se você quer essa herança, vai ter que enfrentar a verdade por trás do que realmente aconteceu. Calor percorreu seu corpo ao ouvir aquelas palavras. E uma pulsação forte ecoava em seus ouvidos. Ele queria entender, mas a ideia de descolar o que era uma vida de preconceitos e abandono parecia muito mais difícil do que contos de fadas. De repente, um alvoroço se ergueu ao redor deles. Pessoas começaram a se aproximar. Jornalistas, curiosos. É ele, o garoto. "De Alfred, um grito cortou o ar, um grito botou o ar." Lucas teve apenas tempo de olhar para o homem à sua frente antes que a pressão se tornasse opressiva. O homem sussurrou para ele: "Você precisa decidir rápido, a verdade não vai esperar." Com remorso pesando em suas costas, Lucas olhou para o caderno e então para a multidão que se aproximava. Um frio percorria sua espinha, e uma mistura de medo e adrenalina fez sua mente girar. O que ele deveria fazer? Então, sem aviso, um grito cortou o ar. "Cuidado!" E de repente, uma correnteza de pessoas se moveu como se um tsunami estivesse vindo. Um estampido ecoou pelo parque e a multidão entrou em pânico. Lucas sentiu um empurrão nas costas e caiu de joelhos, o caderno escapando das mãos. Levantou a cabeça e viu que o homem que o confrontava também havia sido empurrado para trás. Uma figura encapuzada estava no meio do tumulto, disparando algo. Era uma arma? Algo estrondoso e assustador. As pessoas gritavam, tentando fugir. Lucas sentiu seu coração disparar, a adrenalina bombardeando seu corpo com medo e confusão. O homem que lhe revelara o segredo gritou, e quando Lucas olhou de novo, viu que o homem estava caído, se contorcendo no chão. Todo o seu mundo começou a desabar à sua volta. "Lucas!" Uma voz grave gritou. Era um policial, abrindo caminho no meio da multidão em pânico. Mas antes que pudesse alcançar Lucas, o encapuzado se virou e, em um movimento rápido, disparou na direção dele. O tempo parecia parar, enquanto ele sentiu o instinto de sobrevivência grudar em seus ossos. Ele se agachou, o desespero e a urgência enchendo seu ser, e teve um pensamento claro. Tudo o que conhecia, tudo o que acreditava sobre sua vida tinha mudado irreversivelmente em um instante. E quem era aquela figura? Seria realmente o seu passado se revelando ou um fantasma que ele jamais conseguiria entender? O que isso significava para a herança? A sua verdade estava prestes a se desmoronar. A última coisa que ele viu foi a fumaça do disparo se dissipando enquanto o caos se formava em sua volta. E então tudo escureceu. O que ele faria agora? E mais importante, como teria que viver com as consequências? Lucas estava caído. O mundo ao seu redor parecia envolto em uma névoa de caos. O disparo soou como um trovão no silêncio, e no fundo de sua mente, ele sabia que nada voltaria a ser como antes. O medo permeava seu ser, mas a curiosidade, aquela chama incessante, o mantinha alerta. Ele se levantou com dificuldade, encarando a cena à sua frente. A figura encapuzada havia sumido entre a multidão em pânico, mas o homem que lhe revelara suas origens estava deitado no chão, se contorcendo. Era como se alguém tivesse apertado um botão que liberou a verdade e o terror, tudo ao mesmo tempo. "Alguém chame uma ambulância!" A gritaria aumentava, misturando-se ao som das sirenes que se aproximavam. Lucas sentiu uma onda de desespero, não apenas pelo desconhecido que o atacara, mas também pelo homem que lhe trouxera notícias tão explosivas. Ele precisava saber mais, mas também queria correr. Algo profundo dentro dele o espreitava, uma voz sussurrando que o pior ainda estava por vir. Enquanto os paramédicos chegavam, ele olhou para o caderno que caíra ao chão. Sem pensar, ele se abaixou para pegá-lo. As folhas estavam amassadas, mas as fotos familiares pulavam aos seus olhos. Lucas não sabia se deveria continuar ali ou encontrar um esconderijo. Ele sentiu que a verdade poderia muito bem ser uma maldição, mas algo maior o mantinha preso, a sombra da revelação. Foi então que uma mão agarrou seu pulso. Ele se virou abruptamente, encontrando o olhar aterrorizado de uma mulher, com feições que agora pareciam familiares. Era como se ela tivesse saído de uma lembrança distante. "Lucas", ela sussurrou, sua voz carregada de urgência e emoção.
Você precisa vir comigo. Mas antes que ele pudesse questionar, a mulher o puxou para longe do tumulto. Ele hesitou, uma parte dele desejando ficar e compreender o que havia acontecido. Mas outra parte o seguia, impulsionada pela necessidade de entender tudo. As sirenes aumentaram a distância enquanto eles se afastavam, e o cheiro do parque misturava-se ao medo que os envolvia. Quem é você? Lucas perguntou, sua voz tremendo, mas a mulher apenas olhou para trás, como se temesse ser seguida. Sou sua mãe, Lucas, ela disse, com lágrimas preenchendo os olhos. Um silêncio pesado caiu entre eles. As palavras dela pareciam absurdas. Ele não sabia se ria ou chorava. Alfred não era apenas um recluso. Ele nos afastou. Mas eu sempre soube de você, sempre te procurei. O chão parecia se abrir sob os pés de Lucas. A mulher que ele nunca soubera que existia. A figura que ele sonhou tantas vezes durante suas noites solitárias nas ruas. Agora estava bem ali, tentando explicar um mistério que parecia intransponível. Você está mentindo, ele gritou. Mas o desespero em sua voz era inegável. Não, não estou. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Alfred nunca quis que você soubesse, mas a herança é uma armadilha, e o homem que você conhece é apenas uma peça nesse jogo. Antes que pudesse processar tudo, ela puxou Lucas para um beco escuro. Precisamos sair daqui. As pessoas estão atrás de você. A herança, a verdade, envolve muito mais do que dinheiro e segredos familiares. Ele queria questionar, mas a intensidade em seus olhos não permitia outra escolha. E enquanto a tempestade de emoções lutava dentro dele, algo se iluminou na sua mente. A figura encapuzada poderia ser mais do que um desconhecido. E tudo o que ele acreditou saber sobre sua vida estava prestes a desmoronar. Mas, e o homem no parque? O que aconteceu com ele? Lucas perguntou, o pânico crescendo. Ele estava tentando te proteger, mas, agora, não sabemos se ainda está a salvo. A verdade te libertará. Mas primeiro, precisa entender que todos têm um preço a pagar. O que mais ele perderia nessa busca insana por respostas? Uma verdade que parecia esconder o futuro sombrio. E que cada nova revelação trazia um peso ainda maior. Estava decidido a saber. Mas até onde isso o levaria? Ele não podia voltar atrás, nem mesmo agora. Enquanto se afastavam pelas sombras, a escuridão parecia engoli-los. E as palavras da mulher reverberavam em sua mente. A herança é uma armadilha. O que isso significava realmente? O que ele teria que fazer para descobrir a verdade? A única certeza era de que tudo aquilo estava apenas começando. Enquanto Lucas seguia a mulher pelas ruas estreitas e mal iluminadas, seu coração batia acelerado. As palavras dela ecoavam em sua mente. Eu sou sua mãe. Era demais para processar. Ele sempre sonhou em ter uma família, mas isso era como um pesadelo misturado com um sonho. Por que você não veio antes? A indignação pulava em seus lábios. Ela virou a cabeça e suas feições estavam contorcidas pela ansiedade. Eu fui forçada a assumir. Alfred fez sua parte em nos separar. O desespero em sua voz fez Lucas hesitar. Ela parecia envolta em dor, mas a necessidade de entender mais pressionava seus pensamentos. Se você realmente é minha mãe, então por que agora? E o que aconteceu com aquele homem? Ele gesticulou para trás, onde o tumulto ainda ecoava. A mulher hesitou, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. É uma longa história. Mas precisamos ir, eles estão vindo. Ela puxou Lucas para uma rua lateral. Ele a seguiu, mas antes de entrar no beco, um grito rasgou o ar. Lucas! Era uma voz familiar. Lucas virou-se e viu um policial correndo, sem farda, mas seu olhar era firme. O homem que lhe atirou o caderno no parque. Corra! Garoto, não confie nela! O mundo ficou em um maremoto. Tudo girava. Agora tinha dois lados conflitantes e uma decisão explosiva. Lucas se sentiu como um peão em um jogo mortal. Quem está atrás de mim? Ele questionou, mais confuso do que nunca. Ele apenas quer proteger. Você, mas não pode, disse a mulher, o tom dela agora firme. O policial parou, tentando se aproximar, mas a mulher não o deixou. Você não entende, ele não é o que parece. Eu não irei a lugar nenhum com você. Lucas gritou, o medo transformando-se em raiva. Ele estava cansado de ser uma marionete nas mãos de estranhos. Mas antes que pudesse decidir, uma explosão cortou o ar e uma bola de fogo surgiu a poucos metros deles. O chão tremeu e Lucas caiu.
A força do impacto o jogou para o lado. Ele levantou a cabeça junto à gravilha e à poeira e viu a mulher gritando, sua forma sendo engolida pelas chamas. Lucas! O policial estava bravo e preocupado. Ele se lançou em direção ao garoto. Saia daqui! Ele não conseguia pensar. As imagens estavam confusas em sua mente. A mulher, seu rosto, tudo se desfazia na fumaça. E como se o mundo estivesse em câmera lenta, uma outra figura surgiu das sombras. Um homem encapuzado. O que você fez? O policial gritou, a voz cheia de raiva. Mas o encapuzado só ria, um som gélido que cortava o caos. Lucas se levantou devagar, as chamas iluminando o ambiente. Ele viu a mulher se debatendo em direção às chamas, e uma parte de seu coração se partiu ao ver aquela imagem. Mas algo se acendeu dentro dele. Quem era aquela mulher realmente? E o que significava ser parte de uma herança que o sufocava? A cada momento, mais e mais. Lucas, seja rápido. O policial o puxou do chão. Você é a chave. Não deixe que eles descubram. O encapuzado virou-se e começou a se afastar, deixando um rastro de risadas pelo ar. O policial olhou nos olhos de Lucas, a urgência se transformando em um pedido silencioso. Não confie em ninguém. Ele não sabia quem ouvir. O que significava tudo aquilo? A coragem que até então parecia uma chama solitária começava a se apagar com um fumo denso, e a realidade quase surreal que o cercava. Mas e o que você sabe? Lucas gritou para o policial, as emoções à flor da pele. E aquela mulher, o que foi aquele grito? Ela não é quem você pensa, Lucas. Você precisa entender. E neste momento de incerteza, outra explosão ecoou na distância, e tudo desmoronou ao seu redor. Um mundo de segredos e traições. E mesmo que ele quisesse saber, resposta estava mais distante do que nunca. O que ele realmente era? O que ele poderia se tornar? Novamente, tudo começou a escurecer. Lucas estava caindo, e o mundo ao seu redor parecia envolto em uma névoa de caos. O disparo soou como um trovão estrondoso, e no fundo de sua mente, ele sabia que nada voltaria a ser como antes. O medo permeava seu ser, mas a curiosidade, aquela chama incessante, o mantinha alerta. Você poderia sentir a adrenalina pulsando em suas veias. Ele se levantou com dificuldade, encarando a cena à sua frente. O homem caído estava piscando os olhos, lutando para permanecer consciente. A mulher em chamas estava agora sendo consumida pelo fogo, e o pânico tomava conta de tudo. Rapidamente o policial se virou para Lucas, olhos arregalados e cheios de urgência. Lucas, corra! Agora! Ele estendeu a mão, um gesto desesperado. O garoto hesitou, mas então um movimento no canto do olho o fez girar a cabeça. A figura encapuzada estava se afastando, mas não antes de lançar um olhar cavernoso. Lucas sentiu um nó na garganta. Algo sobre aquele olhar era familiar, como se um pedaço de sua memória tivesse despertado. Mas antes que pudesse pensar, o policial o puxou. Vem! O homem foi claro. Mas as palavras da mulher ecoavam na mente de Lucas. Ela não é quem você pensa. Por que aquilo tinha que ser tão confuso? Desviando do caos, Lucas correu, mas uma força invisível o puxava de volta. O que aconteceria com o homem? E mais importante, com a mulher que acabara de conhecer. Quando finalmente conseguiram chegar a um lugar seguro atrás de um prédio abandonado, Lucas lutou contra o desejo de olhar para trás. O policial respirava pesadamente enquanto a adrenalina começava a dissipar. Você precisa me ouvir, Lucas, ele começou. A voz do homem era carregada de um peso que o garoto nunca tinha ouvido antes. Quem era ela? O que está acontecendo? A voz de Lucas tremia, mas a raiva o impulsionava. Ele queria respostas, queria entender. Ela não é sua mãe, ele disse, cada palavra cortando como uma lâmina. Alfred não estava apenas escondendo você, ele te protegeu de algo muito maior. Lucas arregalou os olhos, a mente em colapso. Como assim? Ele cuidou de mim. Como pode dizer isso? Porque ele sabia. O policial estava quase gritando, a frustração transparecendo. Ela é parte de uma organização, algo obscuro, que está atrás de você. Alfred fez o possível para te manter fora desse jogo mortal. O quê? Uma organização? Lucas ficou paralisado. Como isso era possível? Ele sempre pensou que sua vida nas ruas era sua maior luta. Agora, parecia que era só a ponta do iceberg. Ela nunca teve intenções boas. O policial continuou ofegante. Seja lá o que ela estivesse planejando, você não pode ficar em perigo. Alfred trabalhou duro para afastar você disso. Mas então, a revelação mais chocante veio como um raio. E o homem que você viu ali, ele também está envolvido. Ele foi um dos que ajudaram a remover você do jogo. O estômago de Lucas virou.
O homem que parecia querer protegê-lo também tinha segredos. E o que dizer do que aconteceu com a mulher? Como você sabe disso? Lucas questionou, a urgência crescendo. Eu não entendo nada disso. Eles estão todos atrás de você. O policial falou com desespero. Precisamos nos mover rapidamente, mas antes há algo que você precisa ver. Ele tirou uma pequena caixa do bolso, bem desgastada. Quando abriu, Lucas ficou chocado ao ver fotos, documentos, tudo relacionado à sua vida. Coisas que deveriam ter permanecido escondidas. Uma foto específica chamou sua atenção. Era uma imagem dele, com a mulher ao fundo. Mas o que chamava a atenção era uma marca em seu pescoço. Um símbolo que Lucas nunca tinha visto. A herança não é apenas dinheiro, o policial disse. O tom sombrio tem a ver com um poder que você não compreende ainda. Algo que Alfred guardou às 7 chaves. O que significava aquele símbolo? Onde tudo isso iria parar? Lucas sentiu uma mistura de alívio e pavor. Ele estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Mas as respostas só traziam novas perguntas. Você precisa decidir, Lucas. O que você realmente quer? A urgência na voz do policial explodiu em seu cérebro, criando um eco de desespero. E bem quando estava prestes a responder, um estrondo ecoou ao longe, ensurdecedor. Um prédio desabou em chamas, e o ar ficou pesado. Lucas olhou para o policial, o medo estampado no rosto. O que foi isso? A pergunta saiu em um sussurro, mas pareceu gritar através do silêncio aterrorizante. O policial virou-se, palpitando a tensão nas ruas, e sussurrou. Eles estão mais perto do que pensamos. A verdade está prestes a se revelar, mas será que você está pronto para ouvir? O que mais poderia ser revelado? E a figura encapuzada que estava atrás de tudo? Lucas sentiu um frio na espinha, e a dor da incerteza se instalou novamente. E agora havia um novo mistério sobre sua herança que ele estava prestes a descobrir. Mas a que custo? Lucas estava caindo, e o mundo ao seu redor parecia envolto em uma névoa de caos. O disparo soou como um trovão estrondoso, e no fundo de sua mente, ele sabia que nada voltaria a ser como antes. O medo permeava seu ser, mas a curiosidade, aqueles instintos que sempre o guiaram, o mantinha alerta. Corre! O policial gritou, puxando-o para o lado. O som das sirenes aumentava, mas havia algo mais no ar, uma urgência palpável que ele ainda não conseguia entender. O que estava acontecendo realmente? Eles se esconderam atrás de um prédio abandonado, e Lucas respirava rápido, sentindo o coração disparar. O policial o encarou nos olhos. Você tem que me ouvir, Lucas. A verdade, ela pode ser perigosa. Que verdade? A raiva pulsava nas veias de Lucas. Você fala como se eu fosse uma marionete nessa história. Que verdade você está escondendo de mim? O policial hesitou, a tensão quase tangível. A herança não é só uma questão de dinheiro. É algo que pode mudar tudo. Não só para você, mas para o mundo inteiro. Mas e a mulher? Ela é minha mãe? Perguntas se misturavam na mente de Lucas. As lembranças da mulher em chamas. Suas palavras, seus olhos cheios de emoção e dor, corroíam sua mente como ácido. Não, ela não é quem você pensa. As palavras do policial foram como um soco no estômago. Ela é parte de uma organização que está no encalço de pessoas como você. As palavras giraram em torno da cabeça de Lucas. Uma organização? Ele só conseguia pensar na figura encapuzada que havia surgido do nada. Mas o que isso tudo significa? O desespero distorcia sua voz. Nesse momento, um estalido forte ecoou, interrompendo a conversa. Lucas virou-se rapidamente, e o policial também. E então, como se o universo tivesse decidido brincar com seu destino, uma explosão ressoou ao longe, mais intensa do que a anterior. O chão tremeu debaixo deles, e nuvens de fumaça começaram a se erguer, diminuindo a visibilidade e aumentando o pânico. Precisamos sair daqui agora, o policial gritou. Mas antes que pudessem se mover, uma sombra projetou-se sobre eles. O encapuzado estava de volta, uma presença sinistra se aproximando. E Lucas sentiu que a própria essência do perigo pairava no ar. Como você ainda está aqui? Perguntou Lucas, a voz embargada pela incredulidade. O encapuzado deu um passo à frente, tirando o capuz. Lucas ficou atônito. Era alguém que ele conhecia. Era outro garoto, um conhecido de infância. Alguém que havia perdido muito tempo atrás nas ruas. Lucas, ele disse, a voz carregando um peso que fazia o coração de Lucas disparar. Você precisa entender,
Não estamos aqui para machucar. Estamos aqui para te salvar. Os olhos do policial se arregalaram. Não confie nele. Ele está aqui para te manipular. Manipular? Não, não. O garoto atravessou o espaço entre eles. A urgência em seu olhar era quase desesperadora. Você não sabe. Verdade é que sua herança não é só dos bens de Alfred. É algo muito mais poderoso. Alfred morreu por isso. Ele estava tentando te proteger de nós. De nós? Lucas estava confuso. O nó na garganta se apertando mais. Do que você está falando? O garoto respirou fundo, e em um instante, o mundo de Lucas estava tornando-se uma confusão de emoções e segredos. Seu avô estava escondendo você. Existe uma linha de herança que conecta pessoas como nós a algo extraordinário. Algo que pode mudar as regras do jogo. E você é a chave. Como isso é possível? As palavras saíram num sussurro, mas o policial interrompeu, o pesadelo em sua voz. Lucas, ele está tentando te usar. Eu não quero que você se meta com isso. A verdade que você quer saber vai te arrastar para baixo. Temos que fugir. Mas neste exato momento, um estalo e tudo escureceu. Não havia saída. A verdade o cercava, mas ele se sentia perdida em um labirinto de traições. Quando a luz voltou, o policial estava caído no chão. A fumaça se dissipava e tudo estava em silêncio. O garoto, o conhecido de infância, apontou para Lucas. Agora é a sua escolha. O que você fará com a verdade que está prestes a descobrir? E naqueles momentos, tudo parecia girar em torno de uma única pergunta. Até onde ele iria para desvendar sua verdadeira herança? E qual seria o custo disso? O que ele realmente saberia sobre quem era, sobre sua família e as sombras que o perseguiam? Uma nova realidade se formava e Lucas só poderia fazer uma coisa: seguir em frente. Ou sucumbir ao medo. Lucas estava paralisado. O garoto que ele conhecia da infância, quem ele nunca pensou ver novamente, agora estava bem na sua frente. Você é o Daniel? O eco de suposições misturava-se com a confusão. Daniel assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e tristeza. Lucas, você não pode entender agora, mas precisamos ir. Eles estão aqui e não têm intenção de parar até conseguirem o que querem. Ele estendeu a mão, o desespero estampado em seu rosto. O policial, ainda no chão, parecia se recuperar lentamente, mas estava claro que ele não era uma ameaça naquele momento. Lucas olhou para o policial. O que você está fazendo aqui? Ele é meu amigo. O sopro de incredulidade deixava sua voz trêmula, mas o policial apertou os dentes. Olhar fixo em Daniel. Ele não é seu amigo, Lucas. Ele tá aqui para te manipular. É um jogo, e você não faz ideia de quão profundo isso vai. A urgência na voz dele reverberava, mas Lucas não tinha certeza do que acreditar. Você não me conhece. Nós somos. Lucas tentou protestar. A necessidade de conexão esquentava o seu peito, mas Daniel interrompeu, passando a mão pelo cabelo. Aflito. Lucas, não temos tempo. Eu sei que isso parece surreal. Mas a verdade é que Alfred não era só um recluso. Ele fez o que pode para te proteger de nós, de você se tornar parte disso. Uma pequena explosão irrompeu ao fundo. O chão tremeu levemente, e uma nuvem espessa de fumaça brotou de um dos prédios. A fumaça elevou-se, engolindo tudo à sua volta. Tudo. Ao redor começou a girar novamente. Para onde você está me levando? Lucas gritou, ainda confuso. O que você quer dizer com parte disso? Nesse instante, o policial se levantou, a expressão dele misturando pânico e autoritarismo. Vocês dois precisam escutar. A linha de herança que você carrega, Lucas, não é algo que você deseja. É uma maldição, uma relação com poderes que já destruíram muitos. Poderes? Lucas não acreditava no que ouvia. Mas antes que pudesse processar melhor, a cena à sua frente mudou radicalmente. O encapuzado surgiu e, em um movimento rápido, puxou o capuz para trás. Não era apenas qualquer um. Era uma mulher. Era Sofia, uma garota que conheceu na rua, alguém que acreditava ter desaparecido. Ela estava com um olhar determinado, uma expressão que parecia mais do que conhecia. Você está em perigo, Lucas. Sofia gritou, os olhos cheios de determinação. A herança que Alfred guardou faz parte do nosso passado. E você não sabe, mas o que ele escondeu de você é mais do que qualquer um imagina. E você acha que eu vou acreditar em você? Lucas replicou, a voz um misto de incredulidade e raiva. Você me abandonou. Sofia hesitou, mas continuou. Eu sabia que um dia você teria que enfrentar isso. O que Alfred escondeu de todos nós, isso pode doer, mas você precisa saber. Seu avô era parte de algo mais.
Ele era o último da linhagem. No meio da confusão, o policial tentou falar, mas o caos vinha de todas as direções. Todo mundo parecia saber algo que Lucas não sabia. Com a tensão acumulando ao seu redor, ele olhou. Para Sofia, diga-me a verdade. O pedido saiu seco, mas peso emocional pendia nas palavras. O que você sabe sobre a linha? O que me deixaram? As palavras de Sofia foram cortadas por outra explosão. Todo mundo virou, mas para Lucas tudo parecia desacelerar. Quando olhou de volta para a direção de Sofia, sua mão tremia enquanto levantava uma pequena caixa. O que é isso? Lucas quase berrou, uma sensação de urgência se espalhando. A caixa estava com um símbolo, igual ao que ele viu na foto do caderno. Algo no fundo da sua mente começou a vibrar. Você precisa abrir. É a chave para tudo. Mas antes que pudesse tocar, uma série de estrondos e gritos cortaram o ar. A estrutura ao redor deles estava por um fio, e a figura encapuzada desapareceu numa nuvens de fumaça. Corre! O policial gritou, puxando Lucas. Agora não é hora. A verdade está sendo revelada, mas você precisa sobreviver primeiro. A adrenalina percorreu suas veias, e enquanto eles corriam, um pensamento martelava na mente de Lucas. A linha de herança. O que realmente era? E por que todos estavam tão desesperados para que ele soubesse? Com o caos se desdobrando, ele não pôde deixar de notar que o jogo estava apenas começando. E o custo do conhecimento parecia alarmante. A cada passo que dava, mais perguntas surgiam, e o desespero de esclarecer o mistério crescia. Tudo o que ele pensava que sabia começava a se desmoronar. Quando chegaram a um beco escuro e abandonado, a respiração de Lucas estava pesada, e ele simplesmente não podia escapar do que estava prestes a descobrir. O destino parecia esquecido, quase como se o alicerce sob seus pés estivesse desmoronando. A única coisa que sabia era que, estivesse pronto ou não, a verdade chegaria, e o peso dessa verdade poderia ser mais do que ele estava preparado para suportar. Lucas estava paralisado. O garoto que ele conhecia da infância, quem ele nunca pensou ver novamente, agora estava bem na sua frente. Você é o Daniel? O eco de suposições misturava-se com a confusão. Daniel assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e tristeza. Lucas, você não pode entender agora, mas precisamos ir. Eles estão aqui e não têm intenção de parar até conseguirem o que querem. Ele estendeu a mão, o desespero estampado em seu rosto. O policial, ainda no chão, parecia se recuperar lentamente, mas estava claro que ele não era uma ameaça naquele momento. Lucas olhou para o policial. O que você está fazendo aqui? Ele é meu amigo. O sopro de incredulidade deixava sua voz trêmula, mas o policial apertou os dentes, o olhar fixo em Daniel. Ele não é seu amigo, Lucas. Ele está aqui para te manipular. É um jogo, e você não faz ideia de quão profundo isso vai. A urgência na voz dele reverberava, mas Lucas não tinha certeza do que acreditar. Você não me conhece. Nós somos... Lucas tentou protestar, a necessidade de conexão esquentando seu peito. Mas Daniel interrompeu, passando a mão pelo cabelo, aflito. Lucas, não temos tempo. Eu sei que isso parece surreal, mas a verdade é que Alfred não era só um recluso. Ele fez o que pode para te proteger. De você se tornar parte disso. Uma pequena explosão irrompeu ao fundo. O chão tremeu levemente e uma nuvem espessa de fumaça brotou de um dos prédios. A fumaça elevou-se, engolindo tudo à sua volta. Tudo ao redor começou a girar novamente. Para onde você está me levando? Lucas gritou, ainda confuso. O que você quer dizer com parte disso? Nesse instante o policial se levantou, a expressão dele misturando pânico e autoritarismo. Vocês dois precisam escutar. A linha de herança que você carrega, Lucas, não é algo que você deseja. É uma maldição, uma relação com poderes que já destruíram muitos. Poderes! Lucas não acreditava no que ouvia. Mas antes que pudesse processar melhor, a cena à sua frente mudou radicalmente. O encapuzado surgiu e um movimento rápido puxou o capuz para trás. Não era apenas qualquer um, era uma mulher. Era Sofia, uma garota que conheceu na rua, alguém que acreditava ter desaparecido. Ela estava com um olhar determinado, uma expressão que parecia mais do que conhecia. Você está em perigo, Lucas, Sofia gritou, os olhos cheios de determinação. A herança que Alfred guardou faz parte do nosso passado. E você não sabe, mas o que ele escondeu de você é mais do que qualquer um imagina. E você acha que eu vou acreditar em você? Lucas replicou, a voz um misto de incredulidade e raiva. Você me abandonou. Sofia hesitou, mas continuou.
Eu sabia que um dia você teria que enfrentar isso. O que Alfred escondeu de todos nós. Isso pode doer, mas você precisa saber. Seu avô era parte de algo mais. Ele era o último da linhagem. No meio da confusão, o policial tentou falar, mas o caos vinha de todas as direções. Todo mundo parecia saber algo que Lucas não sabia. Com a tensão acumulando ao seu redor, ele olhou para Sofia. Diga-me a verdade. O pedido saiu seco, mas peso emocional pendia nas palavras. O que você sabe sobre a linha? O que me deixaram? As palavras de Sofia foram cortadas por outra explosão. Todo mundo virou, mas para Lucas, tudo parecia desacelerar. Quando olhou de volta para a direção de Sofia, sua mão tremia enquanto levantava uma pequena caixa. O que é isso? Lucas quase berrou, uma sensação de urgência se espalhando. A caixa estava com um símbolo, igual ao que ele viu na foto do caderno. Algo no fundo da sua mente começou a vibrar. Você precisa abrir. É a chave para tudo. Mas antes que pudesse tocar, uma série de estrondos e gritos cortaram o ar. A estrutura ao redor deles estava por um fio, e a figura encapuzada desapareceu numa nuvem de fumaça. Corre! O policial gritou, puxando Lucas. Agora não é hora. A verdade está sendo revelada. Mas você precisa sobreviver primeiro. A adrenalina percorreu suas veias e, enquanto eles corriam, um pensamento martelava na mente de Lucas. A linha de herança. O que realmente era? E por que todos estavam tão desesperados para que ele soubesse? Com o caos se desdobrando, ele não pôde deixar de notar que o jogo estava apenas começando. E o custo do conhecimento? Parecia alarmante. A cada passo que dava, mais perguntas surgiam e o desespero de esclarecer o mistério crescia. Tudo que ele pensava que sabia começava a se desmoronar. Quando chegaram a um beco escuro e abandonado, a respiração de Lucas estava pesada. E ele simplesmente não podia escapar do que estava prestes a descobrir. O destino parecia esquecido, quase como se o alicerce sob seus pés estivesse desmoronando. Aí, Daniel apontou, interrompendo os pensamentos de Lucas. Ele olhou na direção indicada e viu uma porta semi-aberta ao final do beco. Precisamos entrar. Eles correram até a porta, mas quando Daniel empurrou para abri-la, um grito ecoou imbatível. Cuidado! Era Sofia, mas era tarde demais. Um grupo de homens armados surgiu do nada, cercando-os e apontando armas enquanto riam como se já soubessem de tudo. O policial se colocou na frente de Lucas e Daniel, como um escudo humano. Saia do meio, garoto! Ele gritou, empurrando Lucas para trás, mas as intenções do grupo eram claras. Vocês realmente pensam que podem escapar? A herança é nossa. Um dos homens riu e Lucas viu um brilho perigoso no olhar dele. Então, algo absolutamente chocante aconteceu. O homem à frente, que parecia o líder do grupo, baixou a arma e olhou diretamente para Lucas. Um sorriso vitorioso se espalhando no rosto. Então você é mesmo o neto de Alfred. Que surpresa e tão conveniente. Conveniente? Lucas sussurrou, seu coração afundando. Tudo começou a fazer sentido como um quebra-cabeça montado. O que você quer dizer com isso? O homem caminhou lentamente até Lucas, os olhos cheios de um brilho maligno. Ah, Lucas, você é a chave que nos une. A verdadeira propriedade de sua herança não é um tesouro de dinheiro. Mas, sim, o poder ancestral, que junto com você deve ser desencadeado. Nessa hora, Lucas se sentiu preso entre as sombras de seu passado e os horrores que o cercavam. O policial estava em pânico, e Daniel tinha uma expressão de desespero absoluto. O que você quer de mim? Lucas gaguejou, a mente girando, a angústia crescendo. Precisamos de você para ativar a linhagem. Todo o poder de Alfred e todo o nosso futuro depende disso. O homem abriu os braços, como se estivesse explicando um grande plano. Lucas olhou para Daniel, procurando respostas, mas o terror se instaurou na atmosfera. Você estava trabalhando com eles, não é? Daniel hesitou e balançou a cabeça. Lucas, você não entende. Eles não me deixaram escolha. E foi nesse instante que Lucas entendeu a verdade devastadora. Daniel sempre esteve do lado de quem o ameaçava. A traição se tornava real, e a dor perfurava seu coração com uma intensidade que o fez cambalear. Ele havia confiado naquele garoto que o conhecia da rua, e agora estava enfrentando o mais terrível dos pesadelos. Fuja, Lucas, o policial disse, seus olhos cheios de determinação. Se você sair agora, pode escapar. Mas era tarde. Os homens se aproximaram, e a caixa que Sofia lhe mostrou. Considerara, amigo? Enquanto se perguntava isso, a figura do homem ameaçador se aproximou,
e o futuro se tornava uma neblina sombria. O que faria agora? E qual seria o custo dessa decisão? Lucas estava paralisado. O garoto que ele conhecia da infância, quem nunca pensou em ver novamente, agora estava bem na sua frente. Você é o Daniel? As palavras saíram como um eco de incredulidade. Daniel assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e tristeza. Lucas, você não pode entender agora, mas precisamos ir. Eles estão aqui e não têm intenção de parar até conseguirem o que querem. Ele estendeu a mão, o desespero estampado em seu rosto. O policial, ainda no chão, parecia se recuperar lentamente, mas estava claro que ele não era uma ameaça naquele momento. O que você está fazendo aqui? Ele é meu amigo. Lucas tentou protestar, enquanto o policial o observava com desdém. Ele não é seu amigo, Lucas. Ele está aqui para te manipular. É um jogo, e você não faz ideia de quão profundo isso vai. A urgência na voz dele reverberava, e Lucas sentiu uma onda de raiva e confusão. Lucas, não temos tempo. Alfred fez o que pode para te proteger de nós. Daniel insistiu. A pressão aumentava a cada instante. Foi então que outra explosão ecoou ao fundo, e a estrutura ao redor tremeu. A fumaça começou a envolver tudo. Lucas olhou ao redor em pânico, e quando a poluição da fumaça clareou, viu o encapuzado se aproximando. A figura se virou e jogou o capuz para trás. Era Sofia. Você está em perigo. Lucas! Ela gritou, com os olhos brilhando de determinação. O policial, apanhando força, gritou para todos. Corram! Agora não é hora de discutir. Vamos! Mas era tarde demais. Os homens armados já cercavam a saída, suas sombras projetadas na parede, rindo com uma certeza alarmante. O líder se inclinou. Lucas, você é o neto de Alfred. O poder que você carrega está a um passo de ser nosso. Os gritos e a fumaça tornaram tudo mais intenso. O policial se colocou na frente de Lucas, decidindo proteger o garoto. Saia do meio, garoto. A adrenalina pulsava nas veias de Lucas. Ele precisava decidir. Confiaria em Daniel e nos outros ou lutaria para descobrir a verdade? Mas Daniel, agora ciente da traição, se virou e gritou. Lucas, é uma armadilha. Eles nunca te deixaram em paz. O caos em seu redor se intensificou. Cada palavra era um golpe. E Lucas sentiu a pressão se acumular em seu peito. O que faria? Correria ou enfrentaria a verdade que tantos queriam esconder? Ele olhou para o policial, depois para Daniel e finalmente para Sofia. O homem à frente avançou, sua presença sufocante. A herança é a sua chave. Venha e descubra seu lugar, ou perca tudo. As palavras cortaram como facas. Lucas respirou fundo. Ele se aproximou do policial, sentindo força e proteção em sua presença, e gritou. Não, eu não sou uma ferramenta de ninguém. Esta é minha vida. Ele bateu o pé firme no chão, determinado. O olhar do líder se endureceu, e naquele momento, Lucas percebeu algo. A marca em seu pescoço pulsava com energia, e ele sentiu o peso de sua herança. Ele poderia usá-la. O futuro deles dependia daquela escolha. Eu não vou deixar vocês controlarem mais ninguém. Lucas gritou em um ato de coragem. Ele se virou para Sofia e Daniel, armando um plano maluco. Vamos escapar juntos. Mas antes que pudesse se mover, o policial gritou. Corram! E todos correram em conjunto pela única saída disponível, com a fumaça se dispersando atrás deles. A adrenalina virou um sopro de esperança. No chão, enquanto corriam, Lucas pegou a caixa, agora ouvindo um murmúrio dentro dela, um poder oculto. Com a adrenalina descendo lentamente, eles chegaram a uma área mais tranquila. O que quer que fosse aquela herança estava prestes a mudar tudo. Mas a dor da traição e o peso da verdade ainda pairavam na mente de Lucas. O futuro era incerto, mas a chave para tudo estava em suas mãos. Enquanto a vida continuava, Lucas olhou para seus amigos. Eles estavam juntos, mas a verdade deixava tudo em aberto. Ele nunca saberia o que o esperava, mas ao menos não estava mais sozinho. A história deles era apenas o começo. E agora, galera, se você chegou até aqui, você não pode perder as próximas aventuras. Se inscreva imediatamente no canal para não ficar de fora das histórias explosivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final, porque sua participação faz toda a diferença. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Vamos juntos nesta jornada.